Encontramos lições aqui, irmãos, fundamentais, e que nos norteia a viver um evangelho sadio, cheio da graça, cheio da unção, cheio da presença, cheio do amor de Deus. Porque quando nós confiamos nele, quando nós dependemos dele, a coisa muda. A coisa muda. E deixa eu te dizer uma coisa, grave isso aqui. Não é o lugar que te faz, mas é você no lugar que se faz notória a presença de Deus. Não é este bairro, não é este estado, é nós neste bairro e nesse estado que fazemos a presença do Senhor ser real. Glória a Deus. Vamos lá. Eu separei para o momento introdutório deste conteúdo que nós vamos passear aqui um pouquinho. O livro de Juízes começa com os israelitas sendo devastados pelos midianitas, como consequência da desobediência a Deus. Encontramos aqui já um motivo das perseguições, das guerras em que eles estavam enfrentando. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E não foi por um ano, não foi por 2, não foi por 3, foi por 7 anos eles enfrentaram as invasões dos midianitas, os malequitas, os estrangeiros, os orientais, que arruinaram tudo. Se você já foi a um lugar rural, em plantações, eu morei em Itapecerica da Serra. Quando eu era criança ainda, meu pai, ele cuidava. A prefeitura de Itapecerica da Serra deu um terreno muito grande para o meu pai cuidar. Com medo das invasões, meu pai, que foi um dos primeiros moradores lá do bairro onde nós moramos, o prefeito deu lá para o meu pai, prestou para ele plantar. E nós fomos criados com batata, com chuchu, com essas coisas da roça, muito boa. E eu sei o que é uma plantação saudável. E eu também sei quando alguém entra para destruir aquilo que é saudável. Israel estava passando por isso. Israel, ele estava passando pela devastação, sabe, aquela ruindade do ser humano. Tudo que eles faziam, pereciam. Tudo que eles faziam, vinha um e roubava. Tudo que eles faziam acontecia. Não foi 1, não foi 2, não foi 3, não foi 4, foi 7 anos vivendo esta situação. E agora você me pergunta: por quê? Por que aconteceu tudo isso? Posso abrir um parênteses aqui? Às vezes nas nossas vidas é dessa forma. A gente comete alguns deslizes na vida e esquece. A gente comete alguns, vou continuar chamando de deslizes na vida, a gente esquece. Mas uma coisa é muito séria, irmãos. O Deus que dá o livramento, o Deus que cuida, o Deus que ama, Ele também permite nós sermos lembrados do que precisamos fazer para voltar atrás. Nós precisamos entender que com esse Deus não se brinca de ser crente, com esse Deus não se brinca de estar em um lugar como esse adorando a Jesus, com esse Deus não se brincam em só vestir uma roupa, em só colocar uma vestimenta e estar no lugar de adoração. Com Ele nós temos que ser o verdadeiro adorador, porque se nós passearmos pela palavra, em um diálogo dele, Jesus e a mulher samaritana, lá no finalzinho, Ele diz e deixa bem claro: e o Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Verdade, meu Deus. Aleluia. Mas está à procura de alguém para solucionar o problema. Eu não sei quanto tempo você está passando a sua provação. Eu não sei quanto tempo você está passando os seus problemas. Mas eu sei de uma coisa: o Pai tem uma estratégia para a solução deste problema. Embora Israel tinha sido infiéis a Deus, eles clamaram ao Senhor por sua ajuda, sem perceber, porque isso
estava acontecendo com eles. Então Deus enviou um profeta. Deus faz o quê? Fala com o anjo na qualidade de profeta, vai lá onde está Gideão. Chama Gideão para um diálogo. Coloca uma missão para Gideão. Gideão logo já vai. Não, eu não posso. Eu não tenho as habilidades de guerra. Eu não sou homem doutorado, ensinado nas estratégias. Eu não posso. E é natural. Quando Deus nos coloca a fazer alguma coisa, automaticamente a gente deixa a natureza carnal aflorar a pele. E quando a natureza carnal aflora a pele, o que nós mais vemos é as nossas incapacidades. A gente não acha que é capaz, porque não tem curso, não tem uma habilidade, não tem ensinamento, não tem isso, não tem aquilo, mas Deus não trabalha com essa métrica. Deus trabalha com aquele que está disponível. Deus trabalha com aquele que está disposto a viver o extraordinário dele nesta terra. Aleluia. Gideão, ele fala com o anjo, ele dialoga com o anjo, ele conversa com o anjo, ele se coloca na condição de não capaz para poder resolver o problema. Deus ouve o clamor do povo e graciosamente intervém enviando o profeta, enviando o anjo para falar e para chamar Gideão ao serviço. E o mais interessante, que eu quis deixar registrado aqui, Gideão, cujo nome significa lenhador, era filho de Joás, que pertencia ao clã menos importante da sua tribo. Mas Deus, ele não olha como nós vemos. Você pode até no meio da sua parentela não ser reconhecido a nada, não ter valor algum, mas se você tiver uma intimidade com aquele que quem te chamou a servir, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, eles vão chegar até você. Estou precisando da sua oração, estou precisando do seu apoio, estou precisando da sua palavra, estou precisando do seu conselho. Aí você vai sonhar, eu? É você, porque em você eu vi a graça do Senhor Jesus. Aleluia. Só que para isso acontecer, nós vamos falar sobre 3 princípios aqui nesta noite. Primeiro princípio, qualidade de profeta. Todos nós temos que ter essa qualidade de profeta do Senhor. Todos nós temos que nos identificar. A igreja do Senhor tem que ter a qualidade de profeta. Senhor, mas eu nem falo em mistério. Senhor, mas eu não consigo nem ler a Bíblia e entender. Senhor, mas eu nem tenho discernimento ainda. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, eu volto a frisar isso. O Senhor não usa as métricas humanas para o homem ser usado por Ele. Profeta do Senhor é aquele que obedece a sua voz. Profeta do Senhor é aquele que já se identificou. Templo do Espírito Santo dele. Aleluia. A igreja sendo profeta na qualidade de profeta. Profeta no sentido geral. É uma pessoa que proclama a verdade de Deus para os outros. Deixa eu te dizer uma coisa. Nesse ponto de primeira aplicação. O evangelho que você vive, o evangelho em que nós vivemos, não é para nós. Vou repetir. O evangelho em que você vive, o evangelho que eu vivo, não é para mim. Não é para nós. É para o outro. O outro precisa ver em nós. O outro precisa ver em nós a intimidade, o relacionamento
e as verdades dele em nós, para que o outro veja a saída do mundo perdido. Onde que a gente pode provar isso, gente? Vou usar o Novo Testamento. João capítulo 4 de novo. Jesus está voltando ou indo de alguma viagem missionária. Ele está com seus discípulos. Ele para por um tempo. O texto vai dizer que ele está cansado. Mas ele olha para os discípulos. Ele vê que os discípulos não vão entender nada. E ali Jesus está como ser humano, tá? Jesus não está como Deus, não. Jesus está como ser humano, fazendo a vontade de Deus, sim ou não? Sim. O texto diz que ele senta na beira do poço. E na beira do poço chega uma mulher com um cântaro para pegar água. E essa mulher para pegar água, pastor, ela não era da tribo de Jesus. Ela não era da família de Jesus. Ela não era de relacionamento de amizade de Jesus. Mas Jesus, obedecendo à vontade do Pai de servir para o outro, ele fala: dá um pouco dessa água. A mulher olha para as vestes dele. A mulher olha para o dialeto, para a fala dele. Você não é nem da minha tribo, por que você me pede água? Ela fala: se você soubesse quem te pede água. E a água que eu tenho para te oferecer. Meu Deus. Rapidinho para fechar. Ei. Quando obedecemos a vontade do Pai, Ele nos enche da graça, Ele nos enche da sua bondade. A nós olhamos para o outro e falar: você está depressivo, você está com problema, mas eu tenho a solução. Corre aos pés da cruz, corre a Jesus. Ele é a solução dos seus e os meus problemas. Não precisa faculdade para isso, só precisa obedecer à vontade de Deus. Não precisa de curso de teologia para isso, só precisa ouvir a voz do Pai. E é interessante que em alguns casos, até quem está do lado não vai entender, porque Jesus manda os discípulos ir embora. Vá procurar, vocês estão com fome? Vá procurar comida, porque eu tenho uma missão aqui que é fazer a vontade do Pai. Glória. Na Bíblia, os profetas frequentemente tinham um papel de ensino e revelação, declarando a verdade de Deus em questões contemporâneas, ao mesmo tempo revelando detalhes sobre tudo. Até mesmo sobre o futuro. O profeta de Deus, ele tem uma intimidade com Deus. Espírito Santo. E não é premonição. Não é astrologia. É intimidade. Que Deus revela nos sonhos. Que Deus te leva a pensamentos profundos sobre coisas e parece que quando realiza, eu estava pensando isso, aconteceu da mesma forma. Se você tem intimidade com Deus, é Deus mostrando para você os caminhos em que você precisa trilhar. Aleluia. 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 Os profetas tinham uma tarefa de falar fielmente a palavra de Deus para o povo. Eles foram fundamentais para guiar a nação de Israel e estabelecer a sua igreja. Ou seja, a casa de Deus é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo eles mesmo, aleluia, Cristo Jesus, a pedra angular, que está lá em Efésios capítulo 2, versículo 20. Deus tem os seus meios de fazer a coisa, e Ele escolheu a igreja. Eu costumo dizer que nós, como cristãos, nós como igreja, se realmente estamos alicerçados em Cristo Jesus, irmãos, ainda que a catástrofe, ainda que o terror lá fora aconteça, a igreja do Senhor, ela tem
porque sabe que se a igreja se posicionar de acordo com a vontade de Deus, meu amigo, Deus, fiel verdadeiro. aleluia, a criminalidade aumenta, a criminalidade, ela diminui, o roubo, ele diminui, a destruição, ela diminui, porque a igreja tem o seu posicionamento. A igreja caminha de acordo com a vontade de Deus. Ela entendeu o que é ser profeta do Senhor. E o profeta é falar das coisas do alto. É falar do que o Senhor tem para fazer através de nós. Sendo sensível à voz do Espírito Santo. Eu gosto de privar a sensibilidade. Porque na falta da sensibilidade, há uma catástrofe. Há uma situação que fica difícil às vezes de resolver. Quando nós somos sensíveis à voz do Espírito Santo, nós sabemos aonde está dentro o melhor alimento. Te dar um exemplo. Fomos criados em uma casa onde todo mundo era cristão. Hoje em dia não tem mais isso, porque hoje é celular, é Facebook, é TikTok, é Instagram, e é um monte de coisa. Mas na minha época de criança, a nossa brincadeira em casa de crente era pegar um violão, fazer uma roda e brincar de igrejinha. E ali a gente via batismo no Espírito Santo. Ali a gente via nascendo profetas de Deus. E tão interessante que eu ainda menino, eu já me dava graça de ter discernimento. Pensa um monte de criança falando em mistério. E Deus fala, é fulano que está falando que eu preciso que você me escuta. Ao ponto da gente pegar e falar, é a Camila que Deus está usando agora. Minha irmã lavando louça lá na cozinha, nós brincando lá na sala. Ela, para gente, Deus está usando Samuel agora. Porque, irmãos, eu estou dizendo que nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus. Porque aonde nós vamos morar, aonde Ele tem preparado, porque a palavra fala isso, eu vou para o Pai, mas vocês não vão estar só, tem o Espírito Santo aí com vocês, porque o lugar que eu preparei há muitas moradas, e lá para entrar lá, só entra um corpo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Sensibilidade, discernimento, a igreja precisa ter na qualidade de profeta. Aleluia. Porque se o povo de Israel estava sofrendo 7 anos por algumas coisas, e uma das coisas era a idolatria. Segundo princípio, para nós tomarmos cuidado. Separei aqui algum conteúdo sobre idolatria. E a idolatria dos dias atuais. Idolatria dos dias em que estamos vivendo, porque esse texto, sabiamente, ele trata uma cultura judaica que nos ensina pedagogicamente, nos ensina a não viver no erro do passado. Hoje a idolatria continua sendo uma ferramenta poderosa que o diabo usa para nos afastar de Deus. No entanto, agora, ele assumiu muitas formas diferentes. Assim como nas histórias do Antigo Testamento, existem muitos prazeres da vida, ou os bens materiais, que desviam a nossa atenção de servir a Deus. Abrir parênteses. O que tem te desviado do foco de servir a Deus? Não é culto de ensino, mas é culto de Deus para nós nesta noite. O ensino está na direção dos pastores e quem eles confiarem aqui. O que pode ser uma idolatria? O prazer de conversar aleatoriamente. Estou falando em português, claro? Uma fofoca bem contada. Prazer de aguçar sobre a vida do outro o que não lhe pertence. Isso tira-nos do foco.
Isso tira-nos da presença. Aleluia. Então devemos nos cautelar dos prejuízos, das coisas que nos afastam da presença de Deus. Bens materiais. Quem nunca, né? Senhor, me dá um carro. Senhor, me dá uma casa. Senhor, me dá um sapato novo. Senhor, me dá uma roupa nova. Senhor, me dá um jeito diferente. Eu preciso, Senhor. Se é um carro, não sei se aqui já aconteceu isso. O cara chegou com um carro novo e você encostou. Não encosta no carro, não! Tem aqueles negocinhos, acho que nem tem mais, né? Aqueles negocinhos que vinha nas calças antigamente. Sabe aqueles pigentinhos que era de... Não encosta, você vai arriscar meu carro! Ou senão, o carro é só para mim, minha esposa, ou a minha namorada, acabou. Quer carona? Pede Uber. Princípios de idolatria que nos afastam de Deus. Porque se Ele nos deu alguma coisa para servir o outro. Hoje eu estou aqui, meu carro quebrou. O vizinho da frente: pastor, pega meu carro e vai. Eu falei: ô glória, já ia chamar no Uber. Estou com o carro do meu vizinho. O que isso quer nos dizer? Ele nos deu para que o nome dele seja glorificado. Se é para o nome dele ser glorificado, é em todas as áreas. Em todas as áreas das nossas vidas. É preciso nós entendermos isso. Porque a palavra de Deus, ela diz, Jesus falando com os discípulos: esse templo vai se destruir, mas em 3 dias eu construo. Ele estava falando, parafraseando ali a sua morte. E eles entenderam materialidade. Não material, tudo isso aqui vai virar pó. Mas aonde é que nós vamos ficar? Aonde é que nós vamos morar? Esse tem que ser o interesse da igreja. Muitos fariam rapidamente qualquer ação imoral necessária para satisfazer os seus desejos. E é natural isso. Muitos de nós, para obter alguma coisa, para ter alguma coisa, para ter um desejo, para satisfazer alguma coisa, rapidinho a gente dá um jeito. Porque é natureza carnal. Eu preciso, vou dar um jeito, vou ter. Mas será que está glorificando a Deus nisso que nós estamos fazendo? Será que está sendo louvado ao Senhor nisso que nós estamos fazendo? Cadê a hora? Nossa, senão vou para aqui. Fala a hora aí. Eu sou da época que o pastor ficava e qualquer coisa ele puxava um paletó assim, 16 anos. Eu sou antigo, gente, só tenho cara. Não tem cara de menino, não. Que negão faz 130 e não parece, né? Mas já tem mais de 40. Senão, a hora vai embora. A esposa vai levar a hora. Porque, irmãos, é necessário nós procurarmos a satisfazer aquele a quem morreu na cruz do Calvário por nós. Não estou fugindo do tema, não. Deus tem coisas maravilhosas a nós. Deus tem coisas inexplicáveis a nós, mas precisamos entender quem somos primeiro. O que nós estamos fazendo primeiro, para poder obter aquilo que Deus tem a nós, quer fazer a nós. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E aí a gente vai tentar usar de Mateus capítulo 5, versículo 3, versículo 13. Vós sois o sal da terra. O que isso quer dizer? Nós temos que ser o sal da terra, o equilíbrio. Mas o equilíbrio na proporção certa, para glorificar a Deus. Alguém tenta o equilíbrio de servir a Deus e aos ídolos terrestres. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando a gente quer, não, eu vou para a igreja, mas aquela síndrome de Gabriela, quem já ouviu? Eu sou assim, como é que eu falo? Eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim, acho que é assim, acho que é isso mesmo, síndrome de Gabriela. O cara é ruim, aceita Jesus, continua com a sua ruindade. A mulher é ruim, aceita Jesus, continua
meu pastor. Não dá para servir a dois senhores. Ou servimos a Jesus, ou ao mundo. Só que quando nos colocamos na qualidade de servo de Jesus, a natureza carnal, sendo a nossa maior inimiga, ela tem que ser mortificada. O que é isso, pastor? Como eu mortifico a minha carne quando minha vontade esgana um? Senhor, me dá graça. Quando minha vontade de mentir, Senhor, me dá graça. Porque quando minha vontade de esganar, quando minha vontade de mentir, quando minha vontade da inveja, quando minha vontade da soberba, quando minha vontade das coisas da carne, nós mortificamos ela quando pensamos que agora quem reina em mim é o Senhor Jesus através do seu Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Tiago diz, capítulo 1, versículo 8. Diz que um homem de mente dupla é inconstante em todos os seus caminhos. Quando a Bíblia trata homem, ela está falando da qualidade da sua criação, homem e mulher. Não dá, hoje é quinta-feira, não dá para estar aqui quinta-feira, ô glória, ô aleluia, amanhã é sexta-feira, né? Babadão, vou para um lugar que ninguém me conhece, vou viver a minha fantasia. Não dá. Com Cristo é com Cristo. Vivendo a vontade do Senhor, caminhando com o Senhor. A inconstância, a dualidade de pensamento com Cristo não vai. Pode ir até um tempo, mas a cada dia que passamos servindo ao Senhor Jesus, a maturidade ela tem que acontecer. A maturidade ela tem que vir. Deus não leva em conta o tempo de ignorância do homem, mas a partir do momento que conhece a verdade, procura viver a verdade. Mesmo se começarmos com o desejo puro de servir somente a Deus, essa determinação pode ir embora se nos permitirmos sermos distraídos por ídolos terrenos em vez de buscarmos as coisas de cima. Essa determinação é algo pela qual vale muito a pena lutar. Veremos que assim como nos dias de Israel, nos dias do israelita, Deus abençoa ricamente um fiel propósito, ainda que há uma maldição sobre a idolatria. Vamos fixar nossa visão firmemente em Jesus, experimentarmos a bondade e o poder de Deus em nossas vidas. O mundo está aí de ponta cabeça. Nada contra o homossexualismo, nada contra no sentido de que eles vivam a vida deles do jeito que eles quiserem, mas vindo para o Evangelho é a vontade de Deus. Nada contra, irmão, o jeito que o mundo quer andar, mas do jeito que o Espírito Santo ele orienta a igreja, porque o Espírito Santo é o Consolador, é o ajudador, é o mediador, é Ele que vai nos orientar no caminho que devemos trilhar. O negócio vai estreitando a cada vez mais. Mas chegamos na qualidade de Gideão. E é o terceiro princípio para a gente encerrar essa mensagem. Gideão, ele tem uma vida vitoriosa. Gideão, ele tem uma postura que se destaca em meio a todos. Gideão é o homem a que ele se olhando, como eu disse lá no princípio, ele não se enganou de ser um alguém a trazer a solução para o problema da nação.
A vitória do servo de Deus. Entre os destaques da vida de Gideão está sua vitória na batalha contra os inimigos de Israel. Quando os midianitas, junto aos seus aliados, empreenderam uma invasão contra a nação, e esse triunfo foi precedido pela unção do Espírito Santo, para que ele libertasse o seu povo. Juízes capítulo 6, o versículo 34. Já era sabido de Deus. Deus já sabia que Gideão estava no lagar. Deixa eu te dizer uma coisa. Grave isso. Deus sabe aonde você está. Deus conhece os seus passos. Deus sabe das suas qualidades. Deus sabe das suas artimanhas. Deus sabe das suas habilidades. O mais interessante é saber se você quer realmente ser um instrumento nas mãos de Deus. Deus sabe da sua pequenez. Deus sabe das suas falta de habilidades. Deus conhece tudo. Mas Ele está interessado se realmente você quer ser um instrumento nas mãos dEle. Aleluia. Aleluia. O servo de Deus conseguiu alistar homens das tribos de Manassés, de Zebulon, de Asser, de Naftali. Então, antes de entrar na batalha, suas tropas somavam 32 mil. Quem era Gideão no lagar? Agora, chefe de um campo de batalha de 32 mil soldados. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Foi assim que quando olharam para Jesus, está vindo um aí. Mas pode vir alguma coisa boa de lá de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa da Vila Santa Catarina? Como é que é o nome dessa comunidade aqui? Vietnã. Pode sair alguma coisa de dentro do Vietnã? Pode ser alguma coisa daqui da redondeza. Se você não acredita, porque você não conhece o tamanho do seu Deus. Se você não acredita, é porque você não sabe do poder que o seu Deus tem. Se você não acredita, é porque você não teve intimidade com esse Deus a qual você diz servir ainda. Que no tempo dele, na hora dele, do jeito dele, da maneira dele, ele pega lá do monturo e levanta para o nome dele se glorificar. Aleluia. 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 Maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Gideão somava 32 mil homens, mas em sua obediência a Deus ele reduziu a 10 mil, e em seguida para 300 homens. Isso nos revela alguma coisa. Quando Deus tem um propósito para nós e a fazer através de nós, lógico que é. Eu falo como pastor de igreja, lógico que eu quero a igreja cheia. Lógico que eu quero a igreja bombando de gente. Mas será que a igreja toda bombando de gente? O rebanho, aquele rebanho até difícil de carregar. Estão todos alistados no mesmo exército? Estão todos caminhando na mesma visão? Estão todos caminhando no mesmo propósito? Ou estão aqui ancorados? O pastorzão ele pede e o que ele ganhar eu vou ganhar na rabeira. Não, irmão. É estar junto. E quando a gente fala estar junto, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça no teu reino com os meus irmãos? Porque de 32 mil vai para 10 mil, de 10 mil chega a 300. Não eram os 32 mil, eram os 300 com qualidade de servir ao reino, no relacionamento, na intimidade, no propósito de obediência ao Senhor. É disso que a igreja está precisando. Se eu fosse falar aqui de coisas particulares no meu pastoreio, a igreja cheia, mas eu como pastor eu sei que eu posso contar com 3, com 4.
Às vezes, só eu e a minha casa. Não se espante com a quantidade, valorize com a qualidade. Se somos um, ou dois, ou três em Cristo Jesus, vencemos o mundo. Aleluia. Se somos um, dois ou três em Cristo, vencemos o mundo. Porque Jesus obedeceu à vontade do Pai. Ele escolhe 12, dos 12, um se rebelia e completa-se depois com os 12. Assim essa palavra chega até nós. O que nós estamos esperando para poder fazer o nome do Senhor ser glorificado? Ele não conta com a multidão, ele conta com um disponível. Ele conta com um disponível. Aleluia. O nome dele ser glorificado. Feito isso, Gideão separou o seu exército em 3 grupos. Ele liderou o ataque noturno que deixou os midianitas confusos e apavorados. Os israelitas faziam um grande barulho, tocando suas trombetas e gritando: uma espada pelo Senhor e por Gideão. Uma espada pelo Senhor e por Gideão. Aleluia. Irmãos, eu não consigo conter a graça, eu não consigo conter a maravilhosa presença de Deus em me ver, dando a qualidade, aleluia, que eu até não me vejo, mas Ele vendo diferente do que eu vejo em mim, nos coloca na posição do nome dEle ser glorificado. Aleluia. Aleluia. Oh, meu Deus. Pega essa daqui. Não terceirize a sua responsabilidade do serviço. Terceirizar a responsabilidade do serviço é a gente saber que precisamos fazer, mas a gente prefere que o outro faça. Não, se Deus colocou você a fazer, faça você, porque é através de você que o nome dele vai ser glorificado. Quer um dado de quando a gente terceiriza? Lá na igreja acontece, não sei se aqui acontece, a gente está dormindo, aí a gente sonha com, sei lá quem, o seu inimigo. Aí você vai: pastor, eu tive um sonho, o senhor me ajuda a orar? Não, meu amigo, é para você orar. É para você buscar. É para você pedir ao Senhor: Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas é para mim, então está aqui, eu estou apresentando ao Senhor. A gente tem mania de terceirizar as coisas. A gente chega no ambiente: o que eu estou precisando? É natural que a gente chega e, como carnal, a gente quer identificar os defeitos, não as qualidades. Sim ou não? A gente chega e já quer: o que tem de defeito aqui para eu poder falar? Só que mal a gente sabe que quando a gente capta o defeito não é aquilo que a gente viu, o defeito está em nós, que não temos o olho transformado para ver o que Deus quer para nós. Então entra para o ambiente para adorar ao Senhor. Entra para o ambiente para glorificar ao Senhor. Entra para o ambiente para ser um parceiro de oração, de comunhão, de adoração, de louvor, de exaltação ao nome dele, porque ele é fiel. Louvado, exaltado o nome do Senhor Jesus Cristo. Com um exército inimigo desestabilizado, em fuga, Gideão prosseguiu e matou os seus líderes. A batalha finalmente foi ganha. O povo sugeriu que Gideão os governasse como seu rei, mas ele recusou os elogios e disse que o Senhor os governaria. Sabe o que isso quer nos dizer? Tem coisas que Deus vai te usar para levantar o outro, mas não para trazer a glória para si, porque a glória é para Ele. Deus está preocupado em que o nome dele seja glorificado, e para que o nome dele seja glorificado, a gente não precisa ficar no estandarte, porque é Ele. A glória é para Ele, o louvor é para Ele, a exaltação é para Ele, é tudo para Ele, é para Ele. Quando nós fazemos assim, nós estamos nos esvaziando, pegando a lição de Jesus, nos esvaziando de nós mesmos, nos colocando na posição para que o nome dele seja glorificado.
Se fosse algum de nós, seja sincero, eu não sei se eu teria a mesma resposta que Gideão teve. Venci a guerra, estava no lagar, sou de uma família rejeitada, sou de uma família desprovida, e de repente o cenário muda. E agora eu consigo ganhar uma guerra. Deus me dá sabedoria para vencer a guerra. E aí vem a proposta: seja nosso governador. Eu não sei se eu não recusaria. Eu acho que não recusaria não. Cargo? A gente logo, não, lógico que eu quero, o mérito é meu. Mas quando a gente é servo de Deus, o Senhor o governará. O Senhor fará o que precisa ser feito. Eu só fui um instrumento para o nome dele ser glorificado. Aleluia. Para a gente finalizar, o que podemos aprender com Gideão? Gideão não se considerava exatamente uma pessoa exemplar e nobre. Quantas vezes eu já me olhei no espelho, falei: Senhor, eu não sei nem falar, Pai. Eu, morando lá na Vila Missionária, no meio da comunidade, Senhor, como Gideão, a gente tem esse comportamento também. E quem nunca aqui, eu não, coloca outro, chama outro para fazer, eu não. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se o homem de Deus está te impulsionando a fazer alguma coisa, não reduta, faça. Ainda peço orientação: como o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu precise fazer? Porque se é para a glória dele, eu sei que ele vai me dar capacidade para fazer. Aleluia. Aprendemos com Gideão. Ele expressou o desapontamento com seu Deus no tratamento atual da nação. Ele não via, irmãos, pensa, aconteceu um barulho aqui, aconteceu um furdunço aqui, aí chega alguém aqui: não é você, não vou falar nomes aqui, mas é você, logo eu, é você que Deus quer usar para o nome dele ser glorificado. Louvado, exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele estava relutante a aceitar a escolha. E ele precisava de um sinal do que o chamado fosse realmente de Deus. E Deus responde, irmãos. Se você orar, se você pedir a palavra ao Senhor, se você falar de verdade com Ele, Ele não vai te decepcionar. Ele vai te deixar convicto ao que precisa ser feito. A questão é: você está pronto? Nós estamos prontos, aleluia, a servir o que o Senhor quer. Nós estamos prontos para ressacar os infernos e arrancar pessoas de lá. Nós estamos prontos a orar e o nome dele ser glorificado. Aleluia. Ou estamos como só esperamos? Porque diz os teólogos que há 3 tipos de pessoas que acompanhavam Jesus: o que realmente queria caminhar com ele, servir a ele; os que queriam estar perto dele só por causa de milagres e bênçãos; e os curiosos, para achar os defeitos dele e questionar o comportamento dele. Eu quero acreditar que nós estamos dentro da qualidade daqueles que querem andar com Jesus, a viver a sua vontade, a viver o seu querer, a viver a sua glória, a viver o seu louvor, a viver a plenitude do teu Espírito Santo. Convicção do chamado, convicção daquilo que Deus tem colocado em nós. Talvez nós estejamos como Gideão, que estava naquele momento. Gideão olhava para si como um ninguém, queria ver o sinal, lutava contra Deus,
Mas nós precisamos entender que a visão que Deus tem de nós, a visão que Deus tem de nós, não é a visão que eu tenho de mim mesmo. A visão que Deus tem desta igreja não é a visão que nem nós, como pastores, temos, porque a visão dele é muito mais ampla, muito mais precisa, muito mais longa, muito mais avante, muito mais próspera, muito mais louvável, muito mais glorificável ao nome dele. Aleluia, Jesus. Porque é para a glória dele, é para o louvor dele. Esse endereço aqui não está à toa, nós não estamos aqui à toa. Você não veio aqui simplesmente para receber a chave da vitória e sair aqui cantando. Não, você veio para entender que é a partir de você servindo em que ele, porque é melhor dar do que receber. É melhor servir do que ser servido. É melhor estar nas condições de aquele que pode dar, daquele que pode ofertar, do que aquele que recebe. Porque na cultura a gente foi ensinado que a gente precisa receber. Mas não, eu preciso ser abençoado. Não, eu preciso abençoar, irmão, porque eu já fui abençoado na cruz do Calvário. Ele já morreu por mim. Ele já me comprou com sangue que eu não consigo pagar. Então, se eu já sou abençoado, eu preciso abençoar o outro. Eu preciso servir o outro. Mas como que eu sirvo, pastor? Eu nem trabalho. Sirva você mesmo. Sirva com o seu corpo. Sirva com a sua estrutura. Sirva louvando. Sirva adorando. Sirva bendizendo. Sirva glorificando a Ele. Aleluia! Grandioso. Aleluia! Graças a Deus. Confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e Ele te guiará as tuas veredas. Provérbios capítulo 5, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confiar no Senhor, a gente tem um comportamento meio estranho de confiança no Senhor. Por que, pastor, um comportamento meio estranho? Quem nunca? Eu estou contigo, ó meu filho. Não lembro mais da letra. É só os antigos que conhecem. Quem conhece? Quem conhece? É quem canta bem baixinho. É bem antigo. Mas quando eu falo que nós temos uma maneira bem estranha de confiar em Deus, Deus fala: Sadraque, eu estou contigo. Aí a gente vai usar a proposta de Abraão, jeitinho brasileiro, que eu falo que Abraão ele teve, nem sabia que o Brasil existia, mas ele já trouxe a cultura para a gente, um jeitinho, dá um jeitinho. Deus fala para Abraão: tu vai ser pai de... Passa anos, ventre da sua mulher seco e ele também já velho. Aí essa mulher fala: deita com a concubina, cumpre o propósito de Deus. Se Deus falou que é contigo, guarde o Senhor, que o tempo dele vai chegar, a hora dele vai chegar, e o tempo dele vai chegar. Não coloque na mão dele e tire com as suas mãos. Coloque na mão dele e descansa nele, porque ele não é como eu, não é como nós, que oscilamos na nossa palavra. Ele é fiel para cumprir os teus propósitos. Ele falou para o Gideão: eu vou te fazer vencedor, vá, tão somente vá e sirva o propósito, faça o nome dele ser glorificado naquilo que ele confiou em você. Aleluia. Senhor, eu estou orando pelo meu marido, Senhor, eu estou orando pelo meu filho, Senhor, eu estou orando pela minha casa, Senhor. Descansa no Senhor, Ele vai fazer. Porque Ele é o Deus das coisas impossíveis, porque os possíveis é o nós podemos fazer. Nós conseguimos fazer, mas o impossível é Ele. É para Ele. É para Ele. Podemos aprender que não importa quão grande seja a probabilidade contra nós. Nosso Deus, o nosso Deus, Ele é soberano. Ele sempre estará com a gente.
seja qual for a batalha, contando que permanecemos e contando que nós ficamos de pé diante daquilo que Ele nos proporcionou a viver. Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Há uma palavrinha que nós podemos fechar esse sermão: obediência. Obediência. E obedecer a Deus traz resultados vitoriosos. Obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Ele traz resultados inexplicáveis a nós. Como está o seu grau de obediência a Deus? Como está o seu grau de obediência a Deus? Não é a mim, não é aos pastores, é a Deus. Porque se nós obedecemos a Deus, eu falo lá na igreja, às vezes chega um irmãozinho lá, não, agora não mais, mas antes tinha uma irmãzinha que chega lá na igreja, eu não faço nada para agradar homens, não, eu faço para agradar a Deus. Eu falei, quem continua fazendo para agradar a Deus, que você me agrada. Agrada a Deus, obedece a Deus, seja sensível à voz de Deus. Você sendo sensível à voz de Deus, obedecendo a Deus, com certeza. E eu falo que a cura da alma de qualquer pastor é uma igreja obediente à voz dele. E se obedecemos à voz dele, obedecemos liderança, obedecemos propósitos, obedecemos aquilo em que Deus colocou no direcionamento da casa. Aleluia. Também podemos ver como Deus usa pessoas comuns para realizar os seus planos. Embora Gideão, o fator-chave fosse a sua disposição de obedecer a Deus. Quem nunca teve um dia aqui com Deus? Sabe aquele dia que Deus fala, é você que eu quero usar. É você que eu quero usar. É você que eu quero usar. Para que cumpra o que o Senhor falou através do anjo no versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Nós temos um valor que ninguém reconhece, mas Ele reconheceu. Nós temos algo que ninguém reconhece, mas Ele nos reconheceu. Porque existe em nós uma obediência a Ele. E para o nome dEle ser glorificado, Ele vai cumprir os teus propósitos. Vamos ficar de pé. Glória a Deus.